Olá pessoal, estamos dando continuidade aqui a essa série de vídeos que estamos fazendo sobre bancos de dados no nosso canal e neste vídeo iremos falar sobre transações em bancos de dados. Bom, primeiramente vamos entender o que é a função de uma transação em um banco de dados. Uma transação geralmente representa qualquer alteração em um banco de dados. Bom, são exemplos dessa alteração, a inserção de valores, a remoção de valores, a atualização e assim por diante. As transações em bancos de dados, elas devem garantir essas 4 propriedades. A propriedade ACID, que é a unidade lógica atômica, e tem o conceito do tudo ou nada, ou tudo que está sendo executado durante a transação vai ser salvo, ou caso alguma coisa dê falha, toda a transação deve ser excluída. Ela não deve alterar o banco de dados. A consistência, que é a preservação, ao final de uma transação, o banco deve continuar consistente, ou seja, ela deve preservar os dados do banco de dados. O isolamento, durante a execução de uma transação, não deve sofrer a interferência de outras transações concorrentes. E, por fim, a durabilidade, que é a persistência. Após o ponto de confirmação, as alterações devem persistir no banco de dados. Bom, visto esses conceitos, agora vamos ver um exemplo de transações no banco de dados. Bom, primeiramente, para podermos executarmos as transações, a gente deve ter o conhecimento dessas 3 palavras-chave. A primeira delas é o begin, que é o comando que irá dar início à nossa transação. O commit, caso toda a transação dê certo, ao final o commit irá salvar as alterações feitas durante essa transação. E o rollback. Bom, o que é o rollback? Caso alguma coisa durante a transação dê falhas, ao final dela é executado o rollback e todas as alterações que foram feitas no banco de dados durante a execução dessa transação será excluída, ou seja, será descartado tudo que foi feito na transação. Bom, para que possamos mostrar um exemplo aqui no nosso banco de dados de transações, nós vamos criar, para utilizar como exemplo, essa tabela clientes, que tem os campos ID do cliente e o nome do cliente. Bom, agora para testarmos a nossa tabela, vamos apenas fazer a inserção de um valor aqui, de um cliente, que no caso será o Bruno. É importante lembrar que ao executarmos um insert como esse, o nosso SGBD automaticamente vai executar uma transação sobre esse insert. Bom, agora vamos dar uma busca na nossa tabela. E aqui está ela, aqui embaixo, com o Bruno, que é o cliente que nós acabamos de adicionar. Bom, agora o que a gente vai fazer é executar 2 transações no nosso banco de dados. Primeiramente, para executar a transação, nós vamos dar início a ela aqui, com o begin. Bom, e agora nós vamos fazer a inserção de um outro cliente na nossa base de dados, que no caso será o Carlos com o ID 2. Agora que fizemos a inserção, nós podemos buscar a nossa tabela aqui e observamos que o Carlos está realmente na nossa base de dados. Tudo estando certo, o que a gente faz é dar um commit para salvar essa inserção na nossa base de dados. O commit finalizou a nossa transação e salvou os dados que acabamos de inserir na nossa base de dados. Agora, se buscarmos novamente, os dados estarão lá. Agora, vamos executar aqui uma outra transação. Vamos iniciá-la com o begin novamente.
Vamos fazer a inserção de um novo valor e vamos buscar no nosso banco de dados. Bom, o que a gente observa na tabela aqui embaixo é que o valor que eu acabei de inserir é exatamente o mesmo de uma outra inserção que eu fiz anteriormente. Eu estou apenas duplicando os valores. Então, eu observei aqui que eu estou fazendo algo errado e o que eu faço? Ao invés de executar o commit para salvar a minha transação, eu vou executar o rollback, que vai desfazer tudo que eu acabei de fazer na minha transação. Observe que o valor já está na minha tabela do banco de dados. Porém, eu vou executar aqui o rollback e a transação foi finalizada. E se eu buscar novamente a minha tabela no banco de dados, observe que o valor ele foi excluído, porque a transação ela foi desfeita e as alterações que ela havia feito na base de dados foram perdidas. Bom, normalmente quem gerencia as transações no banco de dados é o SGBD. A gente faz esse processo manualmente em situações muito específicas, quando a gente quer manipular os dados manualmente. Mas essas situações são muito raras, porque o SGBD geralmente é encarregado por executar essas transações. Esse foi apenas um exemplo básico que eu trouxe aqui para mostrar a vocês como funcionam as transações no banco de dados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima.